No Oceano Atlântico, a 600 quilómetros do continente africano, erguem-se 10 ilhas e 8 ilhéus vulcânicos. De início deserto, o arquipélago de Cabo Verde conta hoje com uma variedade de plantas e animais adaptada ao clima tropical seco. Algumas destas espécies, únicas no mundo. Em seu redor, águas ricas em nutrientes sustentam uma diversidade singular de vida marinha em grande abundância. Ligando os dois mundos, aquático e terrestre, um grupo de animais contribuiu particularmente para a diversidade ecológica do arquipélago. 8 espécies de aves marinhas regressam todos os anos às encostas rochosas de Cabo Verde para nidificar. Mas estas colónias estão hoje em risco. A pressão humana e a introdução de espécies invasoras têm causado um decréscimo acentuado das suas populações. Movidas pela urgência de evitar um cenário de extinção, associações ambientais cabo-verdianas trabalham diariamente para estudar e proteger estas aves. Que desafios enfrentam? Que esperança existe para o futuro das aves marinhas de Cabo Verde? Sou Herculano Andrade Nis, sou o diretor executivo da Associação Projeto Vitor. Sempre fui um técnico virado para o campo e a minha grande paixão é estar a fazer conservação direta, ter o contacto direto com as espécies. A Associação Projeto Vitor é uma organização não governamental de Cabo Verde, fundada há 11 anos, e cujo principal objetivo é promover a conservação dos recursos naturais de Cabo Verde e o desenvolvimento sustentável das comunidades. A Ilha do Fogo é uma das principais áreas de atuação da organização. Com aproximadamente 5 milhões de anos, é uma das ilhas mais recentes e a única com um vulcão ativo. É aqui, a mais de 1.800 metros de altitude, que encontramos uma das aves marinhas mais vulneráveis do arquipélago. O gongong é a espécie mais misteriosa. É a espécie que vai reproduzir as zonas de grande altitude em sítios completamente inacessíveis. Isto limita muito o conhecimento. O gongong reproduz-se apenas em 4 ilhas de Cabo Verde. Não existe em mais nenhum lugar do mundo. Todos os anos, os casais regressam exatamente ao mesmo local para nidificar. Sabemos perfeitamente o período em que o gongong está a reproduzir. Começa no mês de novembro, com a chegada dos primeiros indivíduos, e termina no mês de junho, com o voo dos últimos filhotes. São cerca de 8 meses de trabalho intensivo.
Esta fêmea está a incubar o ovo. O casal faz turnos durante o período de incubação, que dura cerca de 50 dias. O gongon pode viver até mais de 30 anos. Quando a cria deste casal nascer, também será anilhada antes do primeiro voo. 550 04 81. Desta forma, a equipa pode manter o seguimento de cada ave ao longo dos anos. O gongon passa grande parte da vida no mar e pode alimentar-se a grandes distâncias da costa, chegando a realizar viagens de mais de 1000 quilómetros durante a incubação. Os aparelhos GPS têm sido uma ferramenta essencial para seguir estes movimentos. Todas as viagens do gongon de GPS permitem-nos saber onde é que ela está e permite-nos, talvez no futuro, Cabo Verde vir a desenvolver áreas marinhas protegidas. Estamos a dar um contributo importante para a conservação em terra, mas também para o conhecimento e para o futuro conservação no mar. Como o gongon nidifica em fendas e cavidades rochosas, em lugares de difícil acesso, encontrar os ninhos foi um dos primeiros desafios. O processo do treinamento da África começou desde o seu nascimento. É um membro da equipa. E sempre tem um técnico que está bem treinado para levar a África para o terreno. A África encontrou os primeiros ninhos do gongon em São Nicolau. A África encontrou os primeiros ninhos de gongon em Santo Antão. Já apoiou a equipa a encontrar vários ninhos de gongon na Ilha do Fogo e na Ilha de Santiago. Isto é um dado importantíssimo para a conservação do gongon. Isto nos possibilita ter um mapa da distribuição das áreas de reprodução na ilha. E aqui temos um fator que é de grande preocupação. Todas as áreas de reprodução estão a menos de 2 km dos núcleos humanos. E todas as pressões a essa espécie acabam por sair dessas comunidades. A problemática da iluminação pública, a captura tradicional dessa espécie para o consumo e para o uso na medicina tradicional, e também destacaria a questão das espécies introduzidas, falo dos ratos, de cães e essencialmente dos gatos. Antes da ocupação humana, há apenas 5 séculos, não existiam mamíferos em Cabo Verde. As ilhas eram verdadeiros paraísos para as aves marinhas, longe dos predadores do continente. Hoje, o gongon não tem defesas contra gatos e outros animais introduzidos. O gongon demora entre 4 e 7 anos a atingir a idade reprodutora e cada casal coloca apenas um ovo por ano. Se o ovo ou a cria são predados, o casal não os repõe. Para o gongon, que nidifica apenas em ilhas habitadas, a predação pode ter consequências devastadoras. A colocação de câmaras remotas permite saber quais os ninhos mais vulneráveis e tomar medidas para proteger as colónias. A relação com as populações locais tem-se revelado essencial para o avanço do conhecimento da espécie. Há muito mais sensibilidade das comunidades. Os pastores, os agricultores é que nos indicam os sítios onde o gongon está. Por exemplo, o caso da Monte Vaca, que serve como sítio de cortejo para essa espécie.
e que foi descoberto graças ao trabalho de inquérito e recolha de informações junto com as comunidades. As áreas de cortejo são locais muito importantes para as aves marinhas. É aqui, durante a noite, que os gongons vêm procurar novos parceiros com que poderão ficar toda a vida. Todas as aves que caem nas redes são anilhadas e posteriormente libertadas. Este estudo populacional conta já com 15 anos de dados. Neste momento, todos os indicadores dão que a população do gongon está a diminuir e com perspectiva de extinção no futuro. Isto é um problema que deve ser apoiado com medidas de conservação efetivas, de modo a que a espécie comece a recuperar. A população mundial de gongon está atualmente estimada em cerca de 1000 casais. Embora a extinção seja uma possibilidade, a equipa está motivada para continuar a lutar contra este cenário. O trabalho do Projeto Vitória é um trabalho fundamentalmente feito com paixão e com dedicação. Temos na equipa pessoas capazes de fazer grandes sacrifícios para dar contributo para a conservação. A oeste da Ilha do Fogo, situa-se outra área importante para a conservação das aves marinhas. O Ilhéu de Cima faz parte dos Rombo, um conjunto de 5 ilhéus desabitados. A sudoeste, as arribas atingem a altura máxima, criando as condições ideais para uma espécie secretiva. Ao contrário do gongon, o rabo de junco pode ser visto próximo da costa durante o dia, nas várias viagens que realiza para pescar. É uma ave tropical que nidifica em cavidades rochosas, geralmente inacessíveis. Os trabalhos que desenvolvemos aqui são o segmento de ninhos, para ver o seu tamanho populacional, a colocação de dispositivos eletrônicos, anilhamento de filhotes antes de voarem. Ivandra Gomes é bióloga e passa longas temporadas no ilhéu a estudar as aves marinhas. Como passam a maior parte da vida no mar, vindo à terra apenas para se reproduzir, estas aves ficam vulneráveis a ameaças nos dois meios. Os GPS são precisamente para estudar o movimento das aves durante a época reprodutora, onde vão se alimentar quando estão com ovo ou com filhotes. Também colocamos geolocalizadores para a época não reprodutora, ou seja, colocamos no ano e só recuperamos no próximo ano para poder conhecer as suas áreas de alimentação. No ilhéu, a população de rabo de junco diminuiu drasticamente nos últimos 100 anos. Das centenas de casais que aqui nidificavam no início do século XX, restavam menos de 10 nos anos 90. Muitos animais foram caçados para consumo humano, especialmente em tempos de fome. Atualmente, a pressão humana é menor
e existem novamente cerca de 300 casais nos Ilhéus do Rombo. Apesar do seu caráter desolado e inóspito, o Ilhéu de Cima preserva uma parte importante da biodiversidade do arquipélago. As pequenas praias apresentam as melhores condições para a nidificação da tartaruga comum, a única espécie de tartaruga marinha que se reproduz regularmente em Cabo Verde. É uma área importante para a reprodução de várias espécies, tanto marinhas como terrestres. Que muitas aves limícolas, mais de 40 espécies já identificadas aqui. Por ser uma pessoa que gosta muito de trabalhar com algo ligado ao ambiente, posso dizer que já estou a adaptar aqui, sinto como se estivesse em minha casa. O projeto Vitó mantém um acampamento durante todo o ano. Na proximidade, encontram-se duas espécies perfeitamente adaptadas ao clima árido de Cabo Verde e exclusivas do arquipélago. O pardal da terra está presente em todas as ilhas, exceto no Fogo. Foi uma das primeiras espécies que Darwin capturou na famosa viagem do Beagle, numa breve passagem por Cabo Verde. O lagarto chinelo é uma espécie ameaçada e confinada aos Ilhéus do Rombo e a áreas muito limitadas do Fogo e de Santiago. Os antecessores deste réptil terão chegado ao arquipélago há 20 milhões de anos, sobrevivendo a uma longa travessia desde o continente africano. Atualmente, esta população está em perigo devido à presença de ratos introduzidos acidentalmente no ilhéu. Para a maior parte dos trabalhos de monitorização, a equipa aguarda o final do dia. É ao abrigo da escuridão que a maioria das aves marinhas regressa aos ninhos, uma estratégia que poderá ter evoluído para evitar predadores. Esta noite, o destino será novamente a costa sudoeste. Na mesma falésia, poderão encontrar agora casais de pedreiro, Pedreirinho e João Preto. Esse trabalho é importante porque estamos a conhecer a diversidade de espécies de aves que temos aqui, o seu tamanho populacional, as suas principais ameaças e o que podemos fazer para protegê-las. Neste momento, a maior preocupação são os ratos, que se alimentam dos ovos e das crias. Tal como o gongon, nenhuma destas aves tem defesas eficazes contra estes predadores introduzidos. Bolsa de vela, tesouro. Os dados mais recentes indicam que, por enquanto, as populações estão relativamente estáveis. 550, 12,57. Mas a equipa não o toma por garantido. Continua a investir tempo e recursos para evitar a perda destas colónias. Algo que aconteceu com uma das aves marinhas no passado.
Os ilhéus rombos perdeu uma das espécies que era mais abundante nesta reserva. Atualmente, devido ao impacto humano, não existe um único indivíduo do alcatraz dos rombos. O alcatraz é facilmente identificável em voo, sendo atualmente a maior ave marinha de Cabo Verde. A anatomia do corpo torna um mergulhador excepcional. Sobrevoa as águas na procura de pequenos peixes, por vezes em grandes grupos. Ao pescarem em alto mar para depois nidificarem em terra, os alcatrazes e as outras aves marinhas transferem matéria orgânica dos oceanos para as ilhas. Estes nutrientes são importantes para a subsistência de várias espécies de plantas e animais em Cabo Verde. O ambiente onde estas aves tendem a ser menos habilidosas é em terra, onde se deixam facilmente capturar. Nos rombo, o guano destas aves era tão abundante que chegou a ser extraído e exportado para a fertilização de campos agrícolas na Europa e na costa leste dos Estados Unidos. Tal como com o rabo de junco, o consumo da carne de alcatraz foi importante para a subsistência das comunidades em tempos de escassez. Para Herculano, os últimos sobreviventes terão migrado para estas falésias na costa norte da Brava, diretamente voltadas para o Ilhéu de Cima. Foi feito um forte trabalho de sensibilização e informação. E atualmente praticamente já não há consumo das aves marinhas, consumo direto. Então isto reduziu muito a pressão sobre as espécies. Os pescadores têm muito mais cuidado ao chegarem nos ilhéus e colaboram com todas as atividades que nós fazemos. E, fundamentalmente, também dando-nos informações sobre onde é que estão as aves e onde normalmente são avistadas no mar. Isto também é um grande contributo para a conservação. Por enquanto, os ilhéus continuam a funcionar como plataformas de pesca. O principal motivo é a diminuição das reservas de peixe na proximidade das ilhas principais. A conservação dos recursos de Cabo Verde depende de um equilíbrio entre os esforços de proteção e o usufruto sustentável por parte das populações. Os pescadores também não podem ser simplesmente retirados dos ilhéus sem terem uma alternativa. Sítios bem protegidos, por estarem isolados, como os ilhéus rombos, mantêm os cardumes, é fundamental garantir reservas de pescas em Cabo Verde. E os ilhéus podem desempenhar este papel para reabastecerem as ilhas pouco a pouco. A urgência de proteger os ilhéus é uma preocupação transversal às várias organizações ambientais cabo-verdianas. A própria origem destes movimentos está intimamente ligada à história de outra ave marinha, praticamente confinada a um pequeno ilhéu. A minha mãe era de Santo Antão, nós praticamente crescemos em Santo Antão a ver as pessoas a comerem a cagarra. Porque em Santo Antão há aquela tradição bem enraizada de se comer a cagarra nessa época do ano. Francisca, daqui já é que nós chamamos. José Melo trabalhou grande parte da vida como técnico de pesca. Esta atividade levou-o a visitar o Raso, um ilhéu rochoso e inóspito que, juntamente com a ilha de Santa Luzia e o Ilhéu Branco, forma o grupo das Ilhas Desertas. No início dos anos 70 já vinha para cá e já via
que havia a matança das cagarras. Depois comecei a me preocupar mais porque eu vi que aquilo já estava no negócio. A cagarra de Cabo Verde é uma espécie que se reproduz exclusivamente no arquipélago. Durante décadas, a carne de cagarra serviu de importante complemento na alimentação das populações locais. Porém, no início do século, o consumo aumentou drasticamente com a generalização dos barcos a motor e o envio para a diáspora. Em 2006, preocupados com o crescente número de crias abatidas, José Melo e o filho resolveram documentar o que se estava a passar. Apenas naquela semana que tivemos aqui a presenciar foram cerca de 12 ou 13 mil e aquilo chocou as pessoas. E fomos, quer dizer, ver que além da matança das cagarras, as outras aves marinhas também iam tudo no bolo. Eram todas cagarras, depois de tiradas penas e abertas e salgadas, era cagarra, mas não era cagarra, era rabo de junco, era alcatrazes, enfim. Todas as outras aves marinhas também entravam no bolo da matança. As imagens foram divulgadas na televisão e na internet, obtendo milhares de visualizações. No mesmo ano, com o apoio do governo e da população, José e o filho fundaram a Associação Biosfera, com o objetivo de proteger as aves marinhas das desertas. Desde então, com a colaboração dos pescadores locais, seguem a tendência populacional da cagarra no Ilhéu, hoje estimada em 6.500 casais. 245 graus. Atualmente, já não existe captura humana de aves marinhas no raso, mas as consequências das campanhas de abate serão sentidas ao longo de muitos anos. Tal como no Ilhéu de Cima, a paisagem do raso é muito árida. Não existem fontes de água doce. Mas alguns animais encontram aqui um importante reduto. A calhandra do raso é uma ave endémica de Cabo Verde e uma das aves mais raras do mundo. Terá desaparecido das outras ilhas devido à introdução de gatos e ratos. Desde 2018, a Biosfera e a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves transferiram mais de 70 calhandras para a ilha de Santa Luzia, de forma a restabelecer a população. Compreender as interações entre as espécies num sítio como o raso é essencial para garantir a sua sobrevivência. O único predador natural terrestre da calhandra é uma espécie que existe atualmente apenas no raso e no Ilhéu Branco. Durante o dia, permanece escondida nas rochas. Mas à noite, aventura-se na procura de alimento. A osga gigante é a maior espécie de osga dos arquipélagos da Macaronésia. Entre as várias adaptações a este ambiente, talvez a mais importante seja a capacidade de explorar uma grande quantidade dos recursos disponíveis.
Esta espécie ameaçada alimenta-se de plantas, ovos e invertebrados, mas também dos restos de peixe, comida regurgitada e crias inviáveis das aves marinhas, realizando uma importante função sanitária nas colónias. O raso, pelo elevado número de espécies únicas e valores naturais marinhos, faz hoje parte da maior área protegida do país. No entanto, para compreender a relevância de Cabo Verde no Atlântico, é fundamental conhecer as ilhas a leste, onde se concentram mais de metade das áreas marinhas protegidas. Com 17 milhões de anos, a Boa Vista é uma das ilhas mais antigas de Cabo Verde. A idade geológica nota-se na erosão da paisagem. Aqui dominam as planícies desérticas e dunares, com uma vegetação rasteira e esparsa. As vastas praias acolhem a maior colónia de tartarugas marinhas do país, concentrando mais de 60% dos ninhos. Assente numa extensa plataforma continental, a Boa Vista está rodeada de águas pouco profundas, tranquilas e luminosas. Estas condições contribuem para a existência de grandes cardumes de espécies diversas e são ideais para o início de vida de animais emblemáticos como a baleia de bossa. Toda esta abundância de alimento sustenta importantes populações de aves marinhas. Foi aqui, no Corral Velho, onde hoje se concentram centenas de alcatrazes, que nasceu em 1998 a última cria de fragata. Esta ave tropical de grande porte tinha em Cabo Verde a única área de nidificação deste lado do Atlântico. Devido à perturbação humana e diminuição de habitat, está hoje extinta no arquipélago. Enquanto o Corral Velho apresenta uma composição calcária e rígida, ideal para as colónias de alcatraz, o Ilhéu dos Pássaros na Boa Vista é arenoso. É aqui que encontramos uma ave marinha escavadora que coloca os ovos em pequenos buracos na areia. O pedreiro azul. Cabo Verde es todavía un lugar con lugares muy vírgenes, como este islote, donde, por ejemplo, pues tenemos miles de parejas de pedrero azul reproduciéndose y fácilmente accesibles, que dan unas posibilidades también pues, de trabajo, de conocimiento de las aves marinas que prácticamente no tienen comparación. Jacob González Solis é especialista em aves marinhas e colabora atualmente com o projeto Vitó e a Biosfera. Neste ilhéu, está a testar a colocação de ninhos artificiais e a aprofundar o conhecimento desta subespécie exclusiva de Cabo Verde, recorrendo a novas tecnologias. Los primeros años trabajamos con las especies mayores, fundamentalmente con cagarra, con el alcatraz. Después, digamos, en consonancia con la evolución de los aparatos, ¿no? De la miniaturización de estos aparatos, empezamos pues, a trabajar con el resto de especies. Y los GPS básicamente los utilizamos para estudiar los movimientos de alimentación con una precisión, digamos, muy elevada, porque los GPS registran una posición cada 5 minutos con errores, digamos, de solo 5 metros, ¿no?
Os primeiros dados mostram que esta pequena ave pode percorrer mais de 500 quilómetros numa semana durante a nidificação. Enquanto o gongon viaja mais para norte, o pedreiro azul dirige-se para águas ricas em zooplâncton a leste do arquipélago. Os mecanismos que as aves marinhas usam para se orientar em alto mar ainda intrigam os cientistas. El salto, digamos, de conocimiento que ha habido a lo largo de prácticamente estos 20 años es enorme, ¿no? Y esto nos permite también afinar mucho más cuáles son las medidas que tenemos que tomar para garantizar la conservación de las distintas especies. O pedreiro azul desapareceu de todas as ilhas principais, existindo atualmente apenas nos ilhéus desabitados. Apesar da colonização de Cabo Verde ter alterado drasticamente os ecossistemas, é na ilha mais populosa do país que encontramos a mais recente área protegida. Toda a Baía do Inferno em si é um sítio muito especial. Funciona como um santuário para a sobrevivência de aves marinhas na Ilha de Santiago. Devido à forte pressão humana em toda a Ilha de Santiago, várias colónias desapareceram. Ana Veiga é bióloga e diretora da Lantuna, uma associação que trabalha na região desde 2014. Classificado em 2021, o Parque Natural da Baía do Inferno e do Monte Angra tem uma área de 21.000 hectares e inclui abruptas falésias costeiras e uma diversidade de habitats marinhos. Mais de 80% deste novo parque é oceano. Situada na costa sudoeste de Santiago, a baía está protegida dos ventos alísios. É aqui que subsiste, devido à sua inacessibilidade, a maior colónia de alcatraz de Cabo Verde e uma das maiores de rabo de junco. O grande desafio tem a ver com o acesso, porque, por um lado, protege as espécies que lá sobrevivem, mas, por outro lado, também em termos de investigação, dificulta. Fazemos a contagem do rabo de junco e também do alcatraz em vários setores da Baía do Inferno. 57 rabos de junco. A margem de erro é considerável porque, devido às falésias, não conseguimos contar todos os indivíduos. Tudo a zero, novamente. O mapeamento aéreo permite uma estimativa populacional mais rigorosa e acompanhar o sucesso reprodutor. Além das aves, a equipa continua a aprofundar o conhecimento de toda a biodiversidade terrestre e marinha do parque. Um levantamento feito em estreita colaboração com as comunidades locais. Porto Mosquito é uma das comunidades que usam regularmente a Baía do Inferno para a pesca. Uma coisa que foi muito positiva foi demonstrar o papel das aves, principalmente do alcatraz, na pesca. Indica aos pescadores onde estão localizados os cardumes. Isso também
é um reconhecimento deles sobre a importância das aves, porque se as aves deixarem de existir, certamente terá um impacto negativo na economia. Numa parceria com artistas cabo-verdianos, a Lantuna propôs a pintura de vários murais na aldeia. Além da biodiversidade local, foram retratados alguns cientistas e exploradores, como Jacques-Yves Cousteau, que visitou a Bahia em 1948. O primeiro mural que foi realizado em Porto Mosquito foi numa escola primária. Teve a participação das crianças a darem a opinião. Fizemos também um livro de colorir que foi apresentado e distribuído de forma gratuita nas várias escolas. Eu imagino a área protegida ser uma realidade gerida de forma eficiente. As aves marinhas ocupam um lugar único nos ecossistemas de Cabo Verde, especialmente enquanto elo entre as ilhas e o imenso oceano. São peças insubstituíveis. A recente extinção da fragata paira pesadamente sobre os conservacionistas. Evitar que a história se repita implica um esforço contínuo. O empenho conjunto de investigadores e comunidades locais será essencial para que as aves marinhas possam superar os desafios do futuro próximo. E com elas, todas as outras espécies marinhas e terrestres de Cabo Verde.